Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o filósofo Abiathar Machado. Abiathar, é um prazer recebê-lo aqui. E para começo da nossa conversa, eu gostaria que você falasse quem é o Abiathar. É interessante. Nasci em Caratinga, vivi boa parte da minha vida aqui. Estudei na Universidade Federal de São João del Rei. Fiz meu mestrado em filosofia, né? Sou formado em filosofia na Universidade Federal de Ouro Preto. Né? Atualmente estou fazendo doutorado na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. Né? E quem eu sou é uma pergunta interessante, né? Assim, quem eu sou? Quer dizer, eu sou essa pessoa que desde um certo momento da vida está ligada à questão dos livros, da filosofia, do pensamento, da poesia, né? Que a todo momento está assim, em determinados instantes, né? Está preocupado em perceber como é que as coisas funcionam no mundo, certo? Enfim, seria mais ou menos isso, né? Abiathar, há um ditado, né, que filosofia é coisa de louco. O que é a filosofia? Em termos assim, em termos mais gerais, né? Eu poderia dizer que a filosofia é uma maneira de lidar com o pensamento. A filosofia é uma atitude pela qual um determinado sujeito que está no mundo, ele tenta pensar radicalmente, quer dizer, radicalmente no sentido de até a raiz das coisas, né, determinados problemas, determinados fenômenos. Quer dizer, por exemplo, no caso da política, né, a filosofia, quando vocês falam de filosofia política, você fala de uma maneira de pensar a política em que está tentando entender como é que esse fenômeno funciona. Quer dizer, nas diversas épocas, entendeu? Nos diversos momentos, e sempre pensando como ela está acontecendo no instante em que o filósofo vive. Quer dizer, qualquer pensador político que você pegar na história, quer dizer, desde a tradição grega até a tradição moderna, contemporânea, você vai perceber que os filósofos políticos, aqueles filósofos mais dedicados à política, eles estiveram sempre preocupados com problemas que eram muito próprios do momento que eles estavam vivendo. E a partir desses problemas muito próprios, né, problemas do momento que eles viviam, eles conseguiam pensar a coisa com uma certa universalidade. Quer dizer, uma universalidade sempre, né, no caso da filosofia, né, como a filosofia é esse exercício de pensamento, uma universalidade sempre provisória. Sim. Sempre provisória. No seu mestrado você tratou da estética. O que é estética? Olha, no caso específico do meu trabalho de mestrado, quer dizer, a minha preocupação era de pensar a pintura. Quer dizer, a filosofia da arte, né, e a estética, né, são duas coisas que andam juntos, mas são um pouco diferentes. Elas são aqueles momentos da filosofia, do pensamento filosófico, que tenta pensar a nossa experiência sensível com o mundo. Quer dizer, a estética seria assim, como meus sentidos, como o meu corpo conhece e estabelece as múltiplas relações que eu mantenho com o mundo, né, e como que isso vai acontecer no campo específico da obra de arte. É interessante pensar a estética porque, por exemplo, em algumas tradições, né, você vai pegar, por exemplo, certas tradições alemães, por exemplo, as tradições da escola de Frankfurt, por exemplo, você pega Walter Benjamin, você pega gente que tentou ver a estética também no campo da política. Quer dizer, por exemplo, você imagina que toda forma de poder, né, toda propaganda, né, que também tem suas qualidades estéticas, né, porque ela atinge direta a sensibilidade, ela também tem um caráter político. Quer dizer, a estética também é um campo de pensar a política, né, de como é que a política age no nosso corpo. Então, quer dizer, na verdade, o que seria a estética e a filosofia da arte? É exatamente essa tentativa de estabelecer uma maneira de pensar essas relações que a gente mantém com o mundo, que são relações, por exemplo, na perspectiva que eu trabalho, são relações muito carnais. Né? Tipo assim, por exemplo, uma propaganda, quer dizer, a estética preocupa mais com a obra de arte, né? Uma obra de arte, um quadro, um grande quadro, mas uma propaganda, por exemplo, ela tem uma maneira própria de mexer com seus sentidos, de mexer com o seu inconsciente. Isso também são questões da estética, questões da filosofia. Já no seu doutorado você está tratando? No meu doutorado, quer dizer, que eu trabalho com uma tradição filosófica que vem da Alemanha, depois passa na França, que tem o seu enraizamento na cultura brasileira, na América Latina, que é a fenomenologia. Né? Eu trabalho exatamente com o que acontece na fenomenologia a partir de um filósofo francês que chama Merleau-Ponty. Quer dizer, esse Merleau-Ponty foi um filósofo que se preocupou exatamente com esse problema que está sempre no horizonte dos meus trabalhos, né, daquilo que eu estou pesquisando, que é a questão do corpo, do lugar do corpo na experiência, né? Sabe, assim, de como é que funciona isso, né? Então, eu pesquiso exatamente como é que pode haver, a partir da nossa experiência corporal, isso que a gente chama de linguagem. Quer dizer, a linguagem nas suas diversas e múltiplas manifestações. Por exemplo, a linguagem, a primeira linguagem, a linguagem cotidiana, essa que está acontecendo com a gente aqui nesse momento. Essa linguagem, que relação que ela mantém com esse corpo, né, que é o modo pelo qual eu sou um agente no mundo e sem ele eu não sou
né? Sem ele eu não sou o pensamento. Né? Como é que isso funciona. E no meu doutorado é exatamente esse percurso de como é que esse filósofo ele constrói o pensamento dele sobre a linguagem e como é que os limites desse pensamento e o que eu poderia dizer a respeito disso, que seria, né, o lado mais crítico do processo. Né? E a filosofia e a política andam junto? Como é que... As relações entre filosofia e política são muito interessantes, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, na Grécia Antiga, quer dizer, por exemplo, Sócrates, né? Sócrates, ele né? E foi, e continua, eu acho que durante muito tempo, enquanto houver discurso filosófico, ele vai ser um certo modelo, né, de filósofo. E o Sócrates, enquanto filósofo, ele mantinha uma relação muito delicada com a sociedade que ele vivia. Como ele era filósofo, né, ele estava interessado em tudo que se dizia a respeito do homem, do ser humano. Quer dizer, e a política entrava nisso. Mas como é que ele se interessava nisso? Ele não se preocupava com a política a maneira daquele que quer o poder. Ele se preocupava com a política na maneira daquele que quer entender como é que esse poder funciona. Sabe? Então, quer dizer, a contribuição, o lugar da filosofia no campo da política é exatamente de fazer o desvelamento, quer dizer, a crítica disso que em determinado momento aparece velado, sabe? Né? Mas, ao mesmo tempo, também, a gente não pode esquecer que a própria filosofia, né, quando você admite, eu tenho uma visão de mundo, quer dizer, de certo modo, qualquer cidadão, qualquer pessoa, tem uma certa visão de mundo, e a gente pode traduzir visão de mundo para filosofia, ele carrega também essa possibilidade de fazer a crítica da própria visão de mundo, que seria o lugar da filosofia. Sabe? Mas a própria filosofia também ela é carregada de questões ideológicas, e quer dizer, você não vai falar, não pode se falar de uma filosofia que não esteja comprometida com algum tipo de projeto político. Né? Sabe? São relações muito frágeis. E os melhores filósofos, quer dizer, os filósofos que foram mais radicais no sentido de ir à raiz do problema, né? Não é radicais no sentido negativo, mas assim, no radical de ir à raiz da coisa, eles foram sempre aqueles que em determinado instante, né, em determinado momento, eles colocaram a questão do poder em xeque, né? De como é que funciona o poder, de como o poder age, ou às vezes se perguntando, né, quando a filosofia política se encontra com a ética de como deveria ser, né, que aí é uma outra discussão, é nesse sentido. E como é que o filósofo, o Abiatar, pode fazer uma análise hoje do momento político e que o Brasil atravessa? Essa pergunta, né, eu tenho pensado muito esses dias, assim, talvez esses últimos acontecimentos, né, pensado o que estaria realmente acontecendo no Brasil, né? O que estaria em jogo no Brasil, o que estaria em jogo nesse momento político que a gente vive. Existem muitas possibilidades de interpretação, algumas mais rasteiras, outras mais profundas, né? Mas a gente sofre de um problema hoje, agora, né, nesse momento, de tentar ver realmente qual é essa crise que a gente está experienciando. Quer dizer, o que é essa crise política? Quer dizer, uma crise de regime político? Ou é mais uma crise dentro de um regime que ainda pode ter uma sobrevida? Certo? Quer dizer, a gente precisa, nesse momento, de que tipo de visão de mundo, né? De que tipo de ação sobre o mundo para tentar desconstruir e depois reconstruir esse regime político, né? Porque o que eu vejo, assim, né, quer dizer, na minha visão de mundo, o que eu vejo é que é uma crise de regime político, né? Quer dizer, nós temos uma Constituição de 88, quer dizer, foi escrita em 88, né? Quer dizer, uma Constituição como resposta, né, a experiência da ditadura, que foi uma experiência traumática nesse país, né? Uma experiência que a gente sabe muito bem que tipo de experiência que foi, né? E se escreve essa Constituição e a partir daí tenta-se falar de um Estado de direito, né, de uma democracia, né, e esses partidos políticos todos que vão surgindo, quer dizer, partidos como o PT, o PSDB, que foram se fortalecendo, o PSDB surgiu acho que em 89, o PT um pouco antes, né, esses partidos vão se fortalecendo, eles vão se enraizando no poder de uma maneira ou de outra, cada um com seu estilo de política, né, mas todos eles, né, a partir dessa Constituição de 88, eles mantêm com determinados setores da sociedade uma relação muito promíscua.
Quer dizer, não existem partidos mais velhos, por exemplo, uma tradição, o PMDB são tradições mais velhas, mas que se adaptaram muito bem a esse momento. Eu estou falando assim, de uma coisa bastante impessoal, não é pessoal, mas se instalar nessa promiscuidade entre poder político e determinados setores da sociedade, por exemplo, os grandes setores empresariais, que não são exatamente também só nacionais, né? E a partir dessa promiscuidade, eles cresceram enquanto forças políticas, e só que no momento que eles cresceram como forças políticas, eles se tornaram figuras, atores políticos determinados por certos projetos, que não são exatamente projetos que têm, quer dizer, que não respondem, quer dizer, à grande maioria da população. Sabe? Então, por exemplo, o que acontece, por exemplo, hoje, né? O fato, por exemplo, de aparecer, hoje a gente vê na televisão, acorda de manhã, liga e fala assim, não, fulano de tal recebeu tantos milhões de tal empresa, né, durante a campanha dele. Aí o cara vai lá e fala assim, não, isso está lá, está legal porque foi falado no TSE, né, foi colocado e tal. Mas, não, tudo bem, a gente tem um certo conjunto jurídico que funciona, né, que tem seus limites, tem seu arranjo, que pode melhorar, que pode ser desconstruído e construído. Mas agora a pergunta é possível falar, quer dizer, de superar esse momento político sem fazer o questionamento dessa situação, dessas relações de promiscuidade entre poder e empresariado? Quer dizer, por exemplo, hoje o grande slogan, né, por exemplo, o slogan de quem está mais à esquerda, supostamente mais à esquerda, o Fora Temer, né, que claro que assim, a gente percebe que esse governo é um desgoverno, né, né, e outros grupos tentando, de alguma maneira, manter esse processo todo, mas nenhum desses grupos, até esse momento, fez exatamente essa pergunta. Será que o problema não é que em determinado instante da nossa história política, né, quer dizer, não começou em 88, a gente pode levar isso mais atrás para estudar todo o processo de como funciona a política, de como é que funciona a nossa cultura política, nossos hábitos políticos, né? Será que o problema não é exatamente, não, o cara de uma grande empresa, ele pode dar o dinheiro que ele quiser, da maneira como ele quiser, para um determinado candidato? Será que isso não vai comprometer o projeto desse tal partido? Aí quando você percebe que depois esses grupos, né, quando eles se deparam com a crise, a crise que é a crise do governo, né, quer dizer, uma crise do governo, né, eles se deparam com isso, eles tentam se salvar, sabe, exatamente porque eles não conseguem, me parece que não existe uma questão de visão de mundo, de como é que funciona, né, que eles não conseguem ver que não, se o discurso for, né, se tiver um pouco de realidade mesmo no discurso, não for só um discurso para convencer alguém, entendeu? Para manter a coisa, que dessa maneira não vai se resolver nada, sabe? Que sim, que, por exemplo, eu sou a favor, né, por exemplo, enquanto alguém que está ligado nas coisas, não, seria muito interessante esse momento se acontecesse eleições, mas eleições gerais. Eleições gerais porque se você pegar hoje, todo o nosso parlamento, ele está todo comprometido. Nosso governo está todo comprometido. Então, quer dizer, mas estou comprometido por quê? Não. Mas como é que vão ser feitas as eleições? É outra pergunta. Quer dizer, ela vai continuar sendo feita nos mesmos modos anteriores? Repetindo essa relação promíscua entre partido político, entre governo, entre poder e determinados setores da sociedade, que são esse grande empresariado, que na verdade não é só um empresariado nacional? Quer dizer, se a gente não fizer essa crítica, não começar por aí, essa crise vai continuar, entendeu? E assim, o que está tentando fazer hoje, por exemplo, tanto do que a gente pode chamar de governo e oposição dentro desse parlamento, é exatamente arrumar um jeito de arranjar a coisa. Quer dizer, como é que a gente vai arranjar isso aqui? Mas esse arranjo que eles querem fazer é exatamente para salvar determinados privilégios, sabe? E assim, e parece que toda essa discussão fica reduzida à volta de um grupo ou à saída de um grupo, sendo que o problema crucial é um problema de crise política, um processo de despolitização que é promovido exatamente por essas elites políticas, quer dizer, da pessoa acreditar que se a gente continuar nesse mesmo regime, nessa mesma cultura política, nesse mesmo processo de eleição, que daqui um ano, ou se tiver eleições diretas agora, que votar em determinado candidato vai resolver esse problema. Não vai resolver. Enquanto poder se repetir essas práticas, quer dizer, se a gente não pensar, não, essas práticas poderiam criar mecanismos sociais, jurídicos, mecanismos políticos de organização das instituições para ir minando essas práticas, sabe? Minando essas práticas, né? Porque, por exemplo, os caras, quer dizer, esse último grupo agora que
fez delação e o outro grupo anterior, eles estão basicamente rindo do processo. Então, no meu entender, esta promiscuidade que se traduz, vamos dizer assim, nesse abuso de poder, né, que as empresas, né, através da doação de recursos aos partidos, elas passam a ser representadas no Congresso ao invés do povo brasileiro estar lá representado? O processo é exatamente esse. O processo é exatamente esse. E é um negócio... Na verdade é o seguinte, uma coisa que a gente não pode ter muitas ilusões, por exemplo, uma sociedade, quer dizer, uma sociedade igual a sociedade brasileira, ela é uma sociedade permeada por inúmeros interesses, né? Se você colocar tudo na peneira e você tirar um caso, vão sobrar interesses mais gerais, interesses, né? Quer dizer, os interesses da população divergem muito dos interesses de determinados grandes grupos empresariais. Existe uma crise de interesses, né? E o sistema político está organizado de tal maneira que o parlamento, o governo, o poder, ele vai servir a quem patrocinar as eleições, a quem patrocinar as maracutaias. Quer dizer, porque aí eles doam determinada quantidade de dinheiro para o cara fazer ganhar a eleição, né? Aí depois o cara vai trabalhar para eles lá, para conseguir certos privilégios para essas empresas, entende? Aí o que vai acontecer? Aí, em um determinado momento de crise, esse mesmo político que já pegou dinheiro recorre a ela para resolver outros probleminhas, né? Outros problemas que surgiam, esses probleminhas sempre é coisa de 2 bilhões, de 2 milhões, de coisas desse tipo, entendeu? Probleminhas assim. E os interesses da população são totalmente jogados ao léu, tá entendendo? E isso não é uma coisa que pode dizer assim, não, isso é uma prática de tal e tal partido, tal. Não, nós estamos numa situação de crise de regime em que está todo esse parlamento nessa relação. Quer dizer, ali se a gente fizer um mapeamento, eu não sei se vai sobrar alguém que não, esse aqui não foi patrocinado por tal empresa. Sim. Sabe? Ô Beata, o que você tem a me dizer com relação ao PT, o Partido dos Trabalhadores, que quando surgiu como uma esperança, né, para a classe trabalhadora? Você acha que o PT errou e errou onde? A questão assim, eu tenho muitos amigos ainda que são petistas, então eu não estou dizendo isso com a intenção de ofender. Sim. Né, tá, mas é uma questão impessoal. Mas me parece que a história do PT é a história dessa tentativa de entrar nessa promiscuidade do poder. Quer dizer, até mesmo, por exemplo, quando uma determinada sindical que ainda é ligada ao governo, né, que é ligada ao Partido dos Trabalhadores ou ligada a um outro partido, quando essa central sindical, por exemplo, né, quer dizer, o PT surgiu a partir do encontro, né, quer dizer, das greves no ABC Paulista, daquelas lideranças que estavam surgindo ali, um suposto outro sindicalismo, quer dizer, surgiu do lado mais à esquerda da Igreja Católica, Pastoral de Juventude, essa gente toda, surgiu, na verdade, também a partir de determinados grupos, né, de tradição marxista-leninista, trotskistas, que ajudaram a construir o partido, e mais um monte outro de gente que tinha esperança na democracia nesse partido, como Partido dos Trabalhadores, tal, gente que algumas... só que esse processo todo surgiu, e esse processo todo exatamente foi dessa relação de promiscuidade com o poder, exatamente uma tentativa de... Eu não sei se é o PT inteiro, mas eu sei que existia um grupo dentro do PT que, na verdade, trabalhou, conseguiu o PT, se tornou representante do PT, e esse grupo, o que esse grupo fez? Esse grupo ele fez qualquer coisa para chegar ao poder e depois para se manter no poder. E quando você pega, por exemplo, voltando à questão das centrais sindicais, você pega uma central sindical, por exemplo, né, que está em toda essa tradição, né, que vem lá da década de 70, lá dessa luta das greves e tal, e ela tem coragem de pensar, assim, por exemplo, de diminuir a oposição dela ao governo, às reformas do governo, se o governo manter o imposto sindical. Quando você vê isso, você fica assim, não, peraí, existe uma questão de cultura política enraizada, sabe, de que começa com o aparelhamento dos sindicatos. Que, por exemplo, se eu virar líder do meu bairro, aí tem uma salinha lá do meu bairro, lá do líder de bairro, do chefe do bairro, se eu começo a aparelhar aquela salinha lá para uso próprio, você pode ter certeza que eu aprendo ali o que depois eu posso fazer enquanto vereador, o que eu posso fazer se eu virar deputado, o que eu posso fazer se eu virar, sabe, que é aparelhar determinado aquilo determinado bem coletivo, situação ter um caráter coletivo ou público, em prol da minha política, do meu partido, do meu grupo,
aí depois os meus interesses, aí depois o cara vai para a televisão da minha família, entende? Aí, esse processo, e o Partido dos Trabalhadores, com esse processo todo de chegar ao poder, né? Ele chegou ao poder, quer dizer, eu não sou daqueles que acreditam, quer dizer, que o Partido dos Trabalhadores foi, em determinado momento, um partido à esquerda no sentido de, por exemplo, você falar de um grupo trotskista à esquerda, que foi um partido realmente radical em termos das causas do operariado. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existiram grupos dentro do PT que tentaram disputar o PT e que perderam essa disputa, que eram dessa maneira, enquanto que o grupo que não era dessa maneira, mas que sempre buscou uma conciliação de interesses entre determinados grupos sociais, que ganharam esse partido, depois que eles ficaram no poder, eles tentaram manter o poder. Fizeram algumas políticas que são consideradas políticas interessantes em termos de políticas sociais, quer dizer, e essas políticas, como muitas delas nunca tiveram sido feitas, né? Quer dizer, apareceram que foram um grande avanço, né? E a partir disso eles se enraizaram no imaginário político brasileiro, né? E quando você coloca dois grupos, né? Você coloca o grupo, o grupo lulista e o grupo de outros grupos, assim as pessoas fazem o balanço e acham que esse grupo é realmente mais à esquerda. Sendo que, na verdade, esse grupo nunca apresentou um projeto para o país. Assim, o projeto foi sempre a manutenção do poder. Do poder. Abiatar, existe uma questão hoje que as pessoas colocam que esse negócio de esquerda e direita não existe mais. Como é que você vê essa colocação dessas pessoas? Assim, eu sempre desconfio muito dessa coisa de falar que não existe mais, né? Sempre desconfio muito. O que eu sei é que sempre existiram dentro do processo social, existem aqueles grupos, né, que vão tentar conservar as situações. Por exemplo, no Brasil hoje, a grande parte da elite política brasileira hoje, ela quer conservar esse regime, quer dizer, ela quer dar um rearranjo para continuar mantendo esse processo todo, quer dizer, essa promiscuidade entre poder e empresariado, quer dizer, e também salvar a própria pele, que tem muita gente aí que está comprometida profundamente com todo o processo. E existem aquelas forças dentro do processo social que imaginam que isso pode funcionar de outra maneira. Sabe? Funcionar de outra maneira, mas sempre assim, com uma certa clareza de como funcionar. Porque, por exemplo, o cara pode imaginar, hoje tem grupos no Brasil, aí, também que são grupos pequenos, pessoas e tal, que falam assim, tinha que voltar na ditadura, essas coisas. Não, isso não. Isso são visões de mundo um pouco distorcidas, que precisam de mais lapidação, de mais estudo, tem a ver com uma série de coisas, né? Mas não, existem aqueles grupos que imaginam, será que nós podemos imaginar esse regime político organizado de tal maneira que essa promiscuidade entre poder e determinadas empresas possa ser desconstruídas? Será que a gente pode imaginar algum tipo de ação concreta que pode ser feita? Claro que isso demanda muito trabalho, é um processo de mobilização, além de ser um processo de mobilização social, que não adianta falar de esquerda, separar de mobilização social, é um processo de convencimento, de ter clareza nas propostas, quer dizer que é uma coisa que é difícil hoje ter clareza nas propostas, mas eu acredito que seria isso. No hoje, né, as forças que imaginariam que pode se organizar esse regime de outra maneira, quebrando essa promiscuidade, seriam forças supostamente mais à esquerda, um discurso que vem já de uns 200 anos de separação. Agora, a questão da esquerda e da direita não pode ser pensada assim, em relação entre bem e mal, maquineísta, nada não, porque o negócio é muito heterogêneo, né? Quer dizer, por exemplo, um mesmo grupo lá que está... Eu sou um grupo à esquerda, nós somos uma esquerda e tal. Mesmo naquele grupo ali, essas forças divergentes, elas estão trabalhando e estão lutando, e isso vai, sabe? Não são assim, não é uma coisa assim, separar as pessoas, ou separar um sujeito, ou separar, sabe? Uma coisa assim, mas o discurso de que não tem esquerda, que não tem diferença, que não, é um discurso complicado. Ô Beatar, o ministro Aires Brito, ele tem uma certa fala dele, ele diz lá, né, que o mundo é feito de opostos, né? A margem direita, a margem esquerda do rio. Se não fossem as duas margens, o rio não se desenvolvia, né? Então, eu também acho, né, que, no mínimo, você, na questão política, você teria, no mínimo, duas posições antagônicas, né? Mas... Beatar, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, né, sobre o que você pensa realmente da política brasileira, se ela tem jeito, se nós estamos realmente no fim do túnel. Ontem eu estava nessas coisas de Facebook, né? Aí um camarada, um grande amigo, né, de São João del Rei, Alex Lombello,
ele soltou lá uma notícia lá, acho que está saindo na Folha de São Paulo, que o nosso presidente que está aí, esse cara, o Temer, ele estava, tipo assim, conversando com alguns deputados, querendo soltar algum dinheiro, alguma ajuda para eles, para aqueles que forem mais favoráveis, ajudarem a mandar essas reformas, que também são complicadas, para essas reformas acontecerem, né? Aí o cara falou assim, não. Aí eu falei assim, olha, quando a gente olha um panorama desse, você percebe assim, não, o negócio parece que não tem jeito, né? Parece que não tem jeito aí. Quer dizer, o que a gente precisa realmente? Quer dizer, eu, assim, eu não estou falando de crença, não quero falar de acredito, nada disso, mas eu acho possível, num processo como o nosso, quer dizer, imaginar que em determinado momento, ou essa coisa toda vai se desdobrar num conflito social muito estranho, mas não vai ser agora, porque nós não estamos nessa fase, não está na fase de fim do mundo e tal, entendeu? Não estava na fase também desses caras caírem, igual todo mundo está achando, não, eles estão tentando reagir ao negócio, mas eu continuo fazendo essa crítica de que o processo de crise que a gente está vivendo passa por olhar como é que funcionam essas relações de poder. Quer dizer, se existe possibilidade de fazer essa discussão, e se a gente continuar fazendo essa discussão, a gente pode chegar a resultados melhores. Mas isso não é natural, isso não é, sabe, e a coisa não está assim, não está prometendo, assim, a coisa não está prometendo que esse regime vai cair, que ano que vem vai ser outra coisa, ou que vai ser o fim do mundo. Ou que vai ter eleições diretas. Ou que vai ter, não está prometendo nada, está prometendo que eles estão tentando rearranjar a coisa da melhor maneira possível. E a população, muitas vezes, engessada, e às vezes, sabe, sabendo o que está acontecendo, que é muita imbecilidade para achar que as pessoas não sabem o que está acontecendo, mas o processo de descrença, o processo também das lideranças, né, quando você vê um sindicato, centrais sindicais trocando favores com o poder, entendeu? Você percebe que o negócio é essa crítica mesmo, processo de crítica, não. O que é democracia? O que nós queremos da democracia? O que é o poder, afinal de contas? Sabe? Começa por aí. Sabe? Ok. Nós agradecemos a sua presença, que foi muito valiosa, as suas explicações, Abiathar. E agradecemos também você, telespectador, pela sua audiência e até o nosso próximo programa Painel Político. Um abraço.